Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Arc Podcast. Hoje o tema é Arquitetura Exponencial e o Projeto Fora do Cubo. Agradecer aqui o Guga e a Denise. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nesse momento. E queria que vocês nos falassem, nos relatassem um pouquinho da história de vocês, da história do Escritório Arquitetura ao Cubo, como iniciou, enfim, ficasse à vontade e falar sobre isso para nós. Legal, Noel. Primeiro, a gente que gostaria de agradecer, né? É uma honra estar aqui, né, Guga? Sim. A gente ficou muito feliz com esse convite. Espero que de alguma forma agregue aí qualquer detalhe de informação. Sim. Espero que possa agregar para quem estiver assistindo a gente. Obrigada. Exato. Foi um convite muito gostoso de receber, apesar da dificuldade de agenda, né? Bater a agenda de todo mundo, a gente conseguiu. Uma honra ser entrevistado por você, amigo de longa data, parceiro comercial. Então a conversa vai ficar muito mais fácil, muito mais divertida. E sobre a história acho que você é melhor, né? Para falar de toda essa trajetória do Arquitetura ao Cubo. Afinal, você era minha chefe. Eu não sei se eu sou a melhor, mas vamos lá. Você é minha chefe, então você pode contar com mais detalhes. A história do Arquitetura ao Cubo, ela é muito engraçada, porque tanto o Guga quanto a Adri, que é uma das nossas sócias, e a gente trabalhava num outro escritório de arquitetura, antes de abrir o nosso. Sem nunca, né, ter essa pretensão de abrir o nosso escritório. E foi muito ao acaso, né, Guga? Porque a gente estava lá e eu resolvi sair do escritório e abrir meu escritório. E aí eu saí, consegui uma sala para alugar, e o Guga veio e falou: escuta, você saiu, você vai abrir o seu? Aham. Então, você não é de Maringá, né? Eu falei: não. Eu era seu estagiário, ele era... né? Só exemplificar, ele era né? meu estagiário na outra ela só era gerente, né, do escritório todo, estava abaixo dos sócios, e eu era o que fazia café. Então tinha uma diferença grande ali. E aí ele pegou e falou assim: então, você não é de Maringá, né? Você não conhece muita gente, né? E eu tenho muitos contatos aqui na cidade, mas eu não tenho experiência, porque eu ainda estou me formando. Ele estava no 5º ano de arquitetura. Eu estou me formando e você tem experiência, né? Vamos montar uma sociedade? Eu venho com contato com as pessoas, networking, e ele faz isso muito bem. Inclusive, eu acho que eu nunca vi ninguém na minha vida que faça tão bem o network, um comercial de uma empresa quanto o Guga. Elogio ao vivo. Não, verdade. Hoje mesmo a gente teve um exemplo ali no escritório que eu falei: nossa, que legal que é meu sócio. Sabe, assim, que bom, né? Isso é muito gostoso na nossa sociedade, que a gente sente muito orgulho de todos os sócios que estão ali e também dos nossos colaboradores, que eu falo que todo mundo que está ali não está ali ao acaso, né? E sentir essa admiração é muito gostoso, né? Muito bom. E aí foi desse jeito. Eu falei: tá bom, vamos. Eu realmente não conheço ninguém. Ia ser muito difícil começar sozinha. Até então, eu trabalhava lá das 8 às 6 nesse outro escritório. Então, a gente fazia projeto extra fora do horário, né? À noite. E eu já estava um tempo grande já fazendo dessa forma. E aí já estava quase tendo um burnout já. E falei: não, preciso sair para abrir o meu. Então, eu tinha atendido ali 2 clientes até então. E eu falei: vai ser muito difícil começar. E aí começamos, né, Guga? Tinha uma amiga minha que veio junto no início, não conseguiu ficar porque ela já era casada, eu e o Guga ainda não. Então a gente tinha uma flexibilidade em termos de financeiro, né, Guga, na época. É a melhor hora para abrir escritório, né? Quando você mora com o pai, você não tem custo, tudo que você ganha é para fazer bobagem, não tem outra explicação. O dinheiro que entra para você vai comprar o quê? Você vai comprar carro, você vai comprar roupa, então é a hora de errar, né? Então essa foi acho que a gente só não faliu nesse começo por causa disso, né? A gente morava com os pais, né? Exatamente, porque a gente não aprende na faculdade a fazer gestão de escritório de arquitetura, né? E por mais que eu tivesse muita experiência no outro escritório que eu trabalhava, então eu projetava prédios, condomínios, coisas grandes. Às vezes eu saía de Maringá e ia para Curitiba atender cliente, porque eu tinha 2 grandes mestres no outro escritório que eu trabalhava. Um deles eu considero como um pai, eu sempre falo. Então eu aprendi muito com eles, com esses arquitetos, tenho amizade até hoje. Então, mas eu tinha eu tinha experiência no operacional, sabe, Noel? Então, no projetar, cuidar de projeto de prefeitura, aprovar projeto, obra e tal. Eu não tinha experiência em gestão de escritório. E a maior parte dos arquitetos
para não dizer todos, né, também tem essa mesma dor. A gente sai da faculdade sem saber quanto que a gente cobra, como é cobrar, como atender o cliente, como resolver um problema de obra, ou até mesmo como projetar. Porque, né, Guga, a gente acha que a gente sabe projetar. Exato. Até fazer o primeiro projeto e perceber que vai muito além do que a gente aprendeu. Os detalhes que a gente precisa fornecer no desenho, que a gente precisa pensar antes para não ter problema na execução. Uhum. E foi isso. Isso que o Google falou foi bem real. A gente não faliu porque a gente ainda morava com os pais. Nosso custo fixo era escritório ali, físico, né? Aluguel, condomínio e telefone e tal. E o resto, se eu tivesse que bancar uma residência, uma família ou você, acho que... Não dava. A gente já tinha desistido, né? Não dava. E desculpa, Dê, mas essa junção entre nós, né, o elogio que a Dê fez da minha parte ali de prospecção, o contrário também. Por que eu sugeri para ela, pra gente fazer a sociedade? Hoje eu vejo que foi algo muito inteligente, mas na época foi meio que feeling, né? Que a Denise é uma arquiteta criativa espetacular. Então o que ela cria em 2 horas, outros arquitetos levam 2 dias. E eu não tenho isso. Eu sou o pior arquiteto que a UEM já formou, entendeu? E eu me orgulho disso. Porque eu sou horrível. Eu não sou arquiteto. Eu me formei em arquitetura. Eu precisava do título, né? Porque no 4º ano eu descobri, cara, isso não é pra mim. Criação eu sou ruim, projeto executivo eu entendo, mas não gosto. Obra eu também entendo, mas não gosto. O que eu posso tirar proveito disso, né? Pô, eu gosto de vender, eu gosto de conversar, eu gosto de me relacionar com pessoas. Mas para eu entregar o que eu tô vendendo, eu preciso de um produtivo, um criativo, né? Vamos unir as forças. Isso no feeling, não tinha essa visão que hoje eu tenho, né? E aí essa sociedade deu certo por isso, porque eu faço o que a Denise não fazia e ela faz o que eu não fazia. Até que a gente descobriu que precisava de um terceiro elemento, né? Um terceiro elemento. A gente tinha a nossa amiga Letícia, que precisou sair porque ela já era casada e no início do escritório a gente não conseguia ter grandes lucros. E aí ela passou no concurso da prefeitura, ela inclusive trabalha na prefeitura até hoje, continua sendo minha amiga e tudo mais. Só que foi assim, ó, ela passou no concurso e ela tinha que assumir na segunda-feira. E ela chegou na sexta-feira e falou, olha, não dá mais pra eu continuar, eu passei no concurso, eu vou pro concurso. E aí, o que tava acontecendo? A gente já tava com a máquina girando, a gente já tava em quase 7 lá dentro, com estagiário, com tudo, porque a gente já foi pegando a história que dele ter contato, realmente era bem verdade. Porque... Não menti. Rapidinho, hoje começou a pulverizar cliente dentro do escritório. E até a gente encontrar a fórmula certa de gerir, a gente patinou, né? Sim. Como a maior parte dos arquitetos. E aí, a Adriane, ela também trabalhou no escritório. Quando eu saí do escritório, ela entrou para me substituir. Então, eu ainda tinha trabalhado com ela no aquele escritório, uns 3 meses que eu fiquei assim, né? Aí o meu antigo chefe falou assim, olha, passa para ela todo o trabalho, que ela vai entrar no seu lugar. Então, eu tinha tido esse contato com a Adriane e feito uma amizade. Amizade não, né? Estritamente profissional, né? Não chegou a ser uma amizade. Assim, colega, Conheceu, né? colega. E aí, eu falei com ela, por acaso, naquele final de semana, e ela falou assim, eu tô saindo do escritório. Eu falei, mas você vai fazer o quê? Ela, não sei. Aí eu liguei pro Google, eu falei, a Lê saiu, a gente precisa de mais alguém, porque a gente não vai dar conta, só nós dois, com a equipe que a gente tem, né? Precisa realmente de uma pessoa, e precisa de uma pessoa engajada com a empresa. E na época também, sem condição de super pagar um funcionário para contratar um mega de um gerente. Entende? Então, foi muito na intuição que a gente foi fazendo as coisas. E a gente convidou a Adriane para a sociedade. Foi mais ou menos 1 ano depois. Foi, né? Não tinha 10 meses, 11 meses, não chegava nem 1 ano. E aí foi a arquitetura ao cubo, e por isso desse nome. Porque é o cubo, né, elevado à terceira potência. Exato. E aí foi a arquitetura ao cubo, né, os 3 por muitos anos, até cerca de 4 anos atrás. Por aí. Eu não vou lembrar exatamente, mas foi por aí. Mas só fechando essa primeira parte, né, quando perguntam pra gente como é que vocês fizeram sociedade, a maioria não acredita nessa história, porque eu fui conhecer a minha sócia no dia que a gente estava assinando contrato. Então eu não conhecia a Adriane, a Denise conhecia, entendeu? Aí a Adri chegou, a gente assinando contrato de sociedade, a gente é sócio antes de virar amigo. Então acho que é por isso que dá muito certo. Por isso que dá certo. Porque, igual todo sócio, a gente quebrou o pau várias vezes, sim, entendeu? Só que a sociedade, ela sempre foi o foco principal, não foi a amizade. Então quando você não faz essa... você não mistura essas coisas, a sociedade vai muito bem.
E, de novo, Deus foi muito bom conosco, porque a gente não tinha essa cabeça, né? Hoje a gente enxerga, que bom que a gente não era amigo. Porque no primeiro quebra-pau, ou você rompe a sociedade para continuar amigo, ou você não fala tudo que você tá pensando porque você é amigo. É verdade. Você tem medo de entendeu? Melindrar. A gente era o contrário. Falei, cara, nós temos que fazer essa empresa dar certo. Depois a gente vira amigo. E a gente virou. Lógico, todo mundo é muito amigo. Mas foco na sociedade. Então, a nossa cabeça foi abrindo muito rápido nesse processo. Até que a gente chegou em torno de 7 anos, mais ou menos, né? Passou pela primeira crise, que é aquela crise de não tá dando dinheiro. E todo escritório, quando você vai conversar, tem a crise dos 7 anos. Pelo menos na área da arquitetura. Porque você consegue uma projeção, você já entende como é que você atende o cliente, você entende como é que produz, só que você não consegue cobrar mais caro por isso, né? Então a gente passou por essa crise. E aí essa crise dos 7 anos que começou aí sim a abrir a nossa mente de empresário, porque até lá nós éramos arquitetos que tínhamos um escritório de arquitetura. E aí com 7 anos, 6 para 7, a gente, nós precisamos virar empresário. Isso aqui é uma empresa, cara. A gente precisa saber o nosso fluxo de caixa, nossa reserva de emergência, prospecção, taxa de conversão, qual que é o nosso nicho, nossa persona, um monte de coisa que a gente não sabia. E hoje eu falo com facilidade porque é tranquilo. Mas na época era um bicho de outro mundo, né? Pra gente. E parece, né, básico, mas hoje a gente dá curso para arquitetos e 95% deles também não sabem nada disso. Não sabe. Então não é básico para os arquitetos isso. Infelizmente no curso de arquitetura não tem Nenhum curso. Nós descobrimos que até o de administração que deveria ensinar isso não ensina, sabe? Então é uma loucura. A faculdade ela não te prepara para o mercado. O que eu falo, e talvez eu vou ser odiado por causa disso, é que a faculdade ela fica criando professores. Ela cria teóricos, ela não cria pessoas preparadas para empreender naquele ramo que ele está estudando. Pelo menos a nossa, né? A experiência que a gente teve, então, né? Vou reformar. Todas que eu conheço, elas criam teóricos. Excelente. Mas aí na hora que você cai na prática, e nós passamos por isso, cara, você não sabe nada do que é ter uma empresa. E primeiro, empreender é diferente de ser empresário. Então primeiro você empreende para depois ser empresário. A gente não sabe dessa distinção, sabe? Então nós procuramos o Sebrae, né? Melhor lugar para aprender. E aí foi até engraçado que quando a gente procurou o Sebrae, eles colocaram lá, beleza, escritório de arquitetura. Puxaram na base, eles não tinham nenhum. Eles nunca tinham feito escritório de arquitetura do Sebrae. Vocês foram um ensaio. Aí eles falaram, cara, excelente, vamos criar com vocês. Vocês vão ser a cobaia. E vai criar a administração de escritório de arquitetura, sabe? Então a gente aprendeu muito porque desenvolveu junto com eles também. E aí aplicava coisa, não dava certo, outras davam, foi afinando. Então, isso resumidamente para a gente chegar no que é o fora do cubo que nós vamos conversar lá na frente, né? Que é uma coisa separada do arquitetura ao cubo. A gente conseguiu ter essa... Eu falo assim, a gente sempre teve mentalidade empreendedora, mesmo sem saber que tinha, né? A gente foi descobrindo isso com o tempo. E quando, nessa ocasião que você foi no Sebrae e tudo mais, você ele preencheu um formulário e a gente tirou uma notaça nesse formulário e a gente estava concorrendo a um prêmio MPE Brasil. Nossa, eu esqueci disso. Você se lembra disso? Verdade. E era tudo no empírico, de modo empírico. Assim, achei que eu ia me formar, fazer especialização em interiores, em, sei lá, iluminação, e fui fazer especialização em gestão de projetos, gerenciamento de projetos. A nossa sócia Adriane também. E aí, gestão de pessoas, e a gente começou a perceber que no nosso trabalho, a gente precisa, para ter um diferencial, a gente precisa ir além de fazer projeto. A gente precisa entender de pessoas, a gente precisa ter esse olhar humano, e isso não é uma matemática básica, não é uma conta, né? Não tem uma fórmula mágica para isso. Então, a gente foi estudar. E na época que a gente começou a reformular a empresa, a gente começou a entender que tinha mais áreas da empresa que precisavam de mais atenção para a gente conseguir gerar a qualidade que a gente queria, porque a gente queria gerar valor para o cliente, porque o que a gente precisava? Olhando os nossos números, era muito simples, né, Guber? Precisamos subir o preço e diminuir a quantidade de clientes ao mesmo tempo. Hoje nós atendemos 65 projetos ao mesmo tempo. Nós já chegamos a atender 94. E tem vida, né? Isso. Fica maluco. E aí foi aí que vieram as nossas duas outras sócias, né? A Patrícia e a Tainá. Que elas entraram como arquitetas, a Patrícia até como estagiária.
E a gente gostou demais delas, assim, e elas foram se desenvolvendo, e a gente convidou para a sociedade. Então, hoje nós somos em 5, a Arquitetura ao Cubo é em 5, hoje, né? Hoje é a quinta potência. E é isso, então a gente começou, e eu falo que Deus é muito perfeito, sabe? A gente pode fazer planos, né, pra nossa vida, mas ele é o único que conhece o início, o meio e o fim das coisas. Ele tá no comando. Exato. Então, muitas vezes, né, a gente tá hoje, olha pro passado e percebe assim, nossa, Deus já tava me treinando aqui, né? Então, a gente não consegue separar a nossa fala, quanto escritório, quanto empresário, de Deus. Deus, ele faz parte da nossa equipe. E não só de fachada ou de boca, né, Guga? Sim. E aí, a gente começou, teve uma crise, na época, mudança de governo, que é sempre um problema. 2014. Deu aquela diminuída de clientes, e aí a tendência de todo mundo é sempre desanimar, e a gente com essa mentalidade empreendedora, não, é na escassez que vem oportunidade, é no problema que vem oportunidade. Todo grande negócio surge da dificuldade, Sim. de algum problema. Então, a gente sempre teve essa postura, né, Guga? Exato. De olhar para os problemas e para as dificuldades como oportunidade. Então, nesse momento, começou a surgir 2 das nossas novas empresas. Primeiro uma, que foi o Arquitesk, que a gente tem hoje, é uma empresa de TI, né? É um sistema de gestão para escritórios de arquitetura. E pelo fato de eu ter esse sangue criativo, de gostar de criar, eu amei criar processo de gestão. Isso é criação também. Então, acho que às vezes o arquiteto ele fica muito preso, assim, eu crio, eu tenho que fazer projeto, casa. E aí eu comecei a enxergar... fazendo o parênteses, criação do processo de gestão, justamente porque o Sebrae não tinha. Então, eles pediram pra gente, desenvolve um processo que seria bom pra vocês, entendeu? Então, a gente teve que desenvolver, e a Denise pegou pra desenvolver esse processo. Então, o sistema de gestão que a gente tem, que hoje é aplicado em outros escritórios, inclusive pelo Sebrae, é o nosso. Então, por isso que ela criou, entendeu? Ela, vai ser assim, esse processo, esse fluxo e tal. E é aquilo, você vai pra prática, coloca em ação, aqui tá tendo problema, volta, refaz. Então, e a gente também nunca teve esse problema, que hoje eu vejo muito que é da mentalidade empreendedora, de flexibilidade, de fazer e refazer, não ficar preso, né? Não ficar resistente a mudanças e tudo mais. E aí surgiu o Arquitesk, né? Então a gente trabalhou por muito tempo, a gente monitorou por 7 anos nosso tempo. A gente já vinha monitorando antes, mas a gente ainda não sabia que isso viraria um sistema de gestão. E a gente cobrava por metro quadrado, o que é burrice, é totalmente errado. E aí, mas a gente calculava os tempos gastos, mas nunca tinha feito essa relação, né? Não é por metro quadrado, é por tempo gasto. Sim. E aí, nesse mapeamento de processo, com a ajuda do Sebrae, eles deram esse insight. Falei, cara, você já pensou que você vende horas e você pode precificar por metro, mas quantificado em horas? Aí foi dando esse estalo na nossa cabeça. E só fazendo colocando um asterisco aqui, quando eu falo Sebrae, tô falando Sebrae Brasil não, tá, gente? Não é o nosso Sebrae aqui, Maringá. Senão alguém, eles estão falando que o Sebrae do Brasil não tinha. Não, Sebrae Maringá nunca tinha feito nenhum escritório de arquitetura. Sim. Só para não ter fake news aí. A gente percebe que o diferencial, né, da Arquitetura ao Cubo é essa visão empreendedora, né? Essa garra, essa vontade. A gente é mais empresário do que arquiteto. Isso aí é um diferencial fortíssimo de vocês, né? Sim. Tem uma frase que diz que o que faz a diferença é o que você faz de diferente. Boa, né? Excelente. Então A gente traduz ela um pouquinho de diferente lá, né? Básico só é básico quando você faz. Porque ficar falando, isso é básico, tá, mas você faz. Então, se você não faz, não é básico pra você. Então, vai ser inovador quando você fizer, né? Aí depois que você fizer, vira básico. E falando um pouquinho, né, mencionou aí Fora do Cubo, né, Guga e Denise. O que é esse projeto, né? Como que vocês otimizaram esse projeto, a realização desse projeto Fora do Cubo? Acho que vocês contassem um pouquinho para nós. Antes dele, é importante a Dê falar justamente do Arquitesk, porque ele foi o resultado de outras 2 empresas. Né? Sim. O que acontece? Quando até chegar aí, Noel, a gente passou por muito perrengue, por muita queda, muito bate-cabeça, porta na cara, sabe? E a gente sempre foi muito resiliente, né? E por isso que a gente tá aqui hoje. Mas, e aí existia essa certeza
porque a gente conversava com outros arquitetos em eventos e tudo mais, de que todo mundo passava por coisas parecidas. Então, deixa isso aqui do lado, né? O Architask, o Architask, ele é um sistema sensacional, não é porque é criação nossa, mas é porque ele realmente, inclusive eu tive validação do CEO da Softplan lá de Santa Catarina, que fiz uma reunião com ele, que ele basicamente assim, ele falou, cara, só não vou comprar o produto de vocês porque só tem X mil arquitetos no Brasil. E a Softplan né, eles trabalham com projetos bilionários, então o Architask para ele é pequeno. Né? Mas ele falou assim... A quantidade de arquitetos que tem registrado no Brasil é o usuário que ele teria em uma plataforma que dá pouco dinheiro para ele. Para ele, sim. Para nós é fantástico, gigante. Mas o mercado para mim é pequeno, não interessa. Para nós é gigante. Então, por isso que eu posso falar que ele é uma ferramenta que não é só falando sobre a gente, né? Sobre outras pessoas que já deram esse feedback e pessoas do ramo de TI, né? A Softplan desenvolve o Cienge, que é o maior sistema de gestão para engenharia civil. Então, o que acontece? A gente ficou muito bom. E ficou tão bom que a gente falou, cara, não dá pra gente ficar com isso aqui só pra gente. O sistema foi criado pra nós, não foi pra comercializar. Foi porque a gente não conseguia gerir o escritório de arquitetura com os softwares genéricos que existiam no mercado. Porque eles davam muita dor de cabeça e trabalho. Então, a gente criou o nosso. A gente fez um investimento, foi lá e criou o nosso para facilitar a nossa gestão. Porque a gente sempre buscava qualidade, excelência e essa coisa. A gente precisava otimizar tempo, porque a gente já entendia que a gente vendia tempo. Então, aí o que começou a acontecer? A gente falou, cara, a ferramenta é excelente, vamos colocar isso no mercado para outros arquitetos. Por quê? Aí, pegando aqui o que eu deixei de lado, a dor é a mesma. E esses arquitetos, eles não precisam, os novos que vierem, não precisam passar pelo mesmo que a gente passou. Por que a gente vai guardar um conhecimento pra gente, né? E ver as outras pessoas batendo cabeça, sendo que não precisa. E a essa altura, a gente também já não tinha mais medo da concorrência. Exato. Porque até certo, quando a gente não tem maturidade, né, profissional, a gente acredita que todo mundo é concorrente. Mas conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente entende que o que a pessoa busca na gente é a nossa identidade. Então, não tem concorrência nesse lugar, porque cada pessoa desse mundo é única. Sim. E Deus projetou o universo assim. E aí a gente começou, vamos disponibilizar. Só que conforme a gente foi colocando isso no mercado para as pessoas, os arquitetos, a gente descobriu que eles eram mais ainda... Como é que eu posso usar a palavra? Inocentes do que a gente imaginava, assim, porque eles não sabiam a diferença de custo fixo e custo variável, a diferença de faturamento, recebimento, enfim, de venda. De tempo. Eu vou gastar quantas horas para fazer uma casa de 300 metros? Pô, eu lá no Arquitetura Cuba, a gente gasta, vamos dizer, 100 horas, tá? 100 horas para fazer um arquitetônico completo de 300 metros. Mas e se você gastar 60 horas para fazer o mesmo arquitetônico? Por que o nosso metro quadrado tem que ser igual? Concorda comigo? Sim. Ou se você gasta também 100 horas, mas o meu custo fixo ali, meu custo total é de 30 mil por mês, o seu é de 150. Sim. Não faz sentido o metro quadrado ser igual. E aí quando a gente apresenta isso para alguns escritórios, eles, mas o que é custo fixo? O que é custo variável? Então a ferramenta ela deixa de ter utilidade por falta de conhecimento do usuário. Sim. Ela é fantástica. Se você der uma ferramenta fantástica para um cara das cavernas, um computador com internet, ele o que eu faço com isso? Vai saber fazer nada. Se for lá na Coreia do Norte e apresentar a internet pro cara, ele beleza, para que serve? Ele não tem o conhecimento. Então aí deu o estalo, né? Beleza, a gente tem uma solução pro cara que não sabe que ele precisa dessa solução. E aí? E aí a gente entrou nessa. A gente ensina ou não ensina? Vamos criar concorrência? A gente entrou nessa. Então, o projeto Fora do Cubo, ele é um projeto de capacitação profissional em gestão para arquitetos e designers, engenheiros também, que tem bastante engenheiros que estão nesse projeto. E ele tem um objetivo, e aí um objetivo maior, e que foi muito importante para nós, que quando a gente fez ali 10 anos de escritório, a gente conseguiu atingir nossa missão e nossa visão da empresa, que a gente tinha inscrito lá em 2010. Né? E aí a gente falou, e agora? Aí, sabe, quando você precisa de algo, você precisa de algo para você lutar. Exatamente. O ser humano, eu falo assim, né, e o projeto Fora do Cubo virou nosso propósito.
E aí as pessoas falam assim, mas como vocês dão conta? Vocês têm 4 empresas, não falamos de todas ainda. Vocês têm 4 empresas, todos têm família, filho, casa, todo mundo. Como é que vocês dão conta? E a gente sempre fala, é propósito. Quando a gente tem propósito, a energia vem não sei de onde. A força vem, ela brota, né? E é isso, que a gente acredita que ensinando o arquiteto, e a gente tem uma frase que a gente sempre fala, que é assim, acender a sua vela não apaga a minha. Simples assim. Então esse é o nosso lema e a gente começou a ensinar os arquitetos. Então, hoje vem até a gente, os arquitetos recém-formados, a gente, às vezes, até se forma, já sabe que a gente ajuda, me chama no direct, então a gente ajuda a fazer reunião, a gente ajuda, ensina a vender, ajuda a prospectar cliente, ajuda a cuidar, enfim, tudo relacionado a gestão. Como é que vocês conciliam todo esse projeto fora do Cubo, ou as 4 empresas, como é que vocês conciliam com as atividades do escritório, da arquitetura Cubo? Boa gestão. Isso é o ponto principal, boa gestão, né? Arquitesk gerindo todas elas. Gestão de tempo. 4 empresas estão inseridas no Arquitesk para gestão de tempo, de produção e tudo mais. Só que acho que o ponto principal, né, Dê, é que cada empresa nossa, todos os sócios, os 5 são sócios, mas cada um encabeça uma. Então ele sabe do que está acontecendo nas outras, mas ele é responsável por essa diretamente. Então todas andam juntos, uma com mais atenção, outra com menos atenção, daquele sócio, lógico, para que tudo aconteça ao mesmo tempo. E quando a gente percebe que é natural que você está dando muita atenção para essa aqui e está deixando a outra de lado, a gente vai puxando a orelha um do outro, porque todos participam de todos, né, de todas as empresas. Mas cada um faz a gestão de uma. E equipe. Não tem como você crescer sem ter gente. Sim. Né? E treinar a gente, explicar o que tem que ser feito, o que você espera dela e tudo mais. Mas não é fácil não, cara. Tem hora que a gente olha assim também, precisamos diminuir, né? Mas ao invés de diminuir, a gente vai e aumenta. A gente não consegue ficar parado, fica criando coisa o tempo inteiro. Já estamos criando uma quinta aí. Tem uma quinta empresa para nascer. Enfim, é isso. É o que eu falei para você desde o início, né? Que acho que essa coisa da mentalidade empreendedora veio desde pequeno e a gente nem sabia. E as 4 empresas de vocês, tem o Fora do Cubo, que é junto com a arquitetura, e a questão da gestão, né? E essa 4ª empresa também tem a ver com a arquitetura a gente também. Tem um ecossistema, né? Nós temos as 4 empresas, elas se retroalimentam. Então todas elas estão dentro desse ecossistema da construção civil. O Arquitetura Cubo, que é o carro-chefe. Então tudo nasceu dele e tudo vem a partir dele. Como a Dê comentou, o Arquitesk é resultado da organização de gestão, precificação, negociação e de pessoas do Arquitetura Cubo. Gerou o Arquitesk. Aí o Arquitesk aplicado a mercado percebeu que não tinha mercado. Então a gente teve que ensinar a galera. Gerou Fora do Cubo, que ele é uma empresa de cursos, palestras e capacitação para suprir isso aqui. E a Knock Knock, que é a nossa empresa de design de mobiliário, ela nasceu por causa de uma demanda nossa. A gente fazia muito projeto residencial e corporativo, principalmente, e percebia que tinha algumas peças que as marcas não tinham, sabe? Então, quando a gente fala que tem uma empresa de design, não é design de, inovador, vou ganhar prêmio em Milão. Não, são peças que a gente sentia necessidade, principalmente residenciais, para usabilidade em projeto. Recentemente agora, faz uns 15 dias, a gente estava em Balneário Camboriú, apresentando as peças numa loja lá, e quando a gente mostrou, tinha um pessoal lá que tá tendo casa-cor, né, em Santa Catarina. Tinha um pessoal lá de alto calibre, gente grande de São Paulo, que estava no evento. E aí a gente apresentou as peças e falou isso, nosso mobiliário é para usar, é para sujar, é para ser uma escultura, é para criança desenhar, é para cachorro pisar. O cara ficou assim. Aí terminou, ele levantou a mão e falou, cara, é a primeira vez que eu vejo um designer falar que a peça é pra ser usada, que é pra sujar. Porque geralmente a peça é pra tirar foto. Pra admirar só, né? Eu achei obra de arte. E tal. E aí a gente, cara, isso é normal, velho. É o que eu quero pra minha casa, entendeu? A gente tem um sofá desenhado, que é um sofá de capa, que se minha filha pintar ele, a gente tira a capa, lava e põe de volta. É algo simples. Então a gente traduziu isso na Knock Knock, né? Que é pelo design. Então uma empresa fica gerando negócio para outra. Basicamente. Não é um ecossistema. É um ecossistema. Bastante sustentável. Exatamente. Tô olhando a minha cola aqui. À vontade. É que eles estão pedindo. A arquitetura ela é multidisciplinar, né? Uhum. Como é que escala tudo profissionalmente isso? Excelente. Cara, escalar um escritório de arquitetura é muito difícil.
se a gente for pensar em escalabilidade projetual, né? Pelo menos no nicho que a gente atua. Então, escalar um produto personalizado como é o nosso, cada projeto é a gente não tem Ctrl+C, Ctrl+V. A gente trabalha com exclusividade. Eu vou falar que não tem como, mas eu vou mudar para eu desconheço. Né? Eu desconheço uma possibilidade. Mudanças do mercado, tem os hábitos dos clientes que isso tudo interfere. Cada cliente nosso é um cliente. E o nosso dele é diferente dos outros. É exclusividade, né? É arquitetura exclusiva. Exato. Então, é difícil você escalar algo que é feito como se fosse uma alfaiataria. Exato. Né? Feito ali Já tem outros escritórios que são soluções espetaculares. Tem um, inclusive, de Maringá, que ele cria os projetos e põe na internet para a pessoa comprar pronto. Cara, é genial isso. Só que não tem exclusividade. Né? Você pode comprar aquela casa, teu vizinho comprar igual, vocês vão ter a casa igual. Mas é espetacular. Aí tem a escalabilidade da arquitetura. Né? Então, num mercado mais exclusivo, é difícil ter essa produção em massa. Assim. Agora, um mercado menos exclusivo é bem provável. Inclusive, você pode atender o Brasil inteiro, né, com essa demanda. Porque, basicamente, os terrenos eles são próximos, né? Principalmente nas cidades projetadas. Falou da questão da individualidade das pessoas, né? E focar nessa questão, né? É um outro nicho, né? Que... esse sempre foi nosso foco e nossa prerrogativa, né, Noel? Inclusive, até a parceria que a gente fez com você... você foi uma das pessoas que chamou nossa atenção por isso, né? A gente... Vou falar aqui para todo mundo ouvir, né? Que a gente ama o Noel, a gente ama o atendimento deles. Quando a gente não era ninguém, ele bateu lá na nossa porta e falou... A gente ainda é ninguém, Denise. Né? E aí, a gente era menos que ninguém. Que agora a gente é ninguém um pouquinho mais, assim. Nós crescemos juntos. Verdade. Ele chegou lá e aí o Guga falou pra ele, cara, a gente não tem cliente pra bom tempo, né? O teu produto, meu cliente não vai. A gente ainda tá aqui e tal. Ele falou assim, ainda, né? E a gente nunca esquece disso. Então a gente é muito fiel a quem tá com a gente desde o começo, a quem realmente acreditou. Então são os valores, né? Então os nossos valores estão muito voltados para isso, para o ser humano, para o respeito. E em todas as nossas empresas. Então tudo que a gente faz, a gente tá olhando para o ser humano. A gente não tá olhando para dinheiro. O dinheiro, ele é consequência. Sim. Em tudo que a gente faz. Então, se a gente, qualquer coisa que a gente cria, é assim, vai solucionar o quê? Vai ajudar quem? De que forma? De que forma eu vou contribuir? Até porque um dia a gente tá aqui nessa terra de passagem e a gente precisa deixar alguma coisa. E a gente não deixa alguma coisa buscando dinheiro. É verdade. Exatamente. Mas me fala lá, criar, manter, né, uma comunidade relacionada com o universo da arquitetura é uma experiência assim, muito enriquecedora, né? Quais os próximos passos de vocês, a gente do estava grupo? discutindo isso essa semana e mais precisamente hoje com um dos patrocinadores do Fora do Cubo, né? Porque o Fora do Cubo, ele não é uma empresa aqui em Maringá que visa lucro. Para quem ainda não sabe o que é o Fora do Cubo, vou explicar. A gente criou o Fora do Cubo, como já falou, para capacitação dos arquitetos. E a gente faz essa imersão presencial de 4 dias para ensinar eles e passar todo o conteúdo, são mais de 30 horas de conteúdo, no custo de R$ 1.399, o último, né? R$ 1.399 por pessoa, tá? Só que aí terminou o curso, geralmente acabou, né? Tchau, se vira, aplica aí. A gente continua o ano inteiro com eles. A gente não cobra mais nada. Um dos patrocinadores falou, quanto eles pagam de mensalidade? Eu falei, nada, é só o curso. Mas o curso era para pagar aluguel, era para pagar comida, justamente. O resto, meu amigo, a gente faz por propósito. E a gente visa melhoria de mercado, tanto para os fornecedores, quanto para os clientes, quanto para os arquitetos. Ontem mesmo a gente estava com 30 alunos nossos lá fazendo cara, você precisa melhorar esse número, que seu faturamento está ruim, seu preço aqui está ruim, o seu atendimento, você está com muita prospecção, com pouca conversão, dando dica para cada um ali de melhoria, sabe? Quanto que eles pagam? Nada. Eles mesmos ficam, mas meu escritório dobrou de tamanho por tua causa, deixa eu te pagar. Não quero, cara, eu quero que você cresça, tenha bons parceiros, ganhe dinheiro e chegue lá em cima também, tem espaço para todo mundo. A gente valoriza o mercado dessa forma.
E aí, chegando só na tua pergunta, qual o próximo passo? Agora nós estamos com esse problema, porque hoje nós temos 200 alunos, não tem mais espaço físico para comportar isso, entendeu? Todo mundo quer. Nós chegamos num ponto que eu não tenho mais agenda para ajudar todos, né? Tem que ser em grupo. E se a gente fizer a próxima imersão, tiver mais 50, 60 alunos, não existe mais espaço físico com um custo ok para reunir todo mundo, cara. A gente foi pesquisar os lugares, vamos fazer um evento para reunir todos os nossos alunos. É 5, 6 pau um aluguel de um lugar desse. Então começou a brincadeira, já agora tá muito grande. Criou entendeu? volume, né? Então os próximos passos a gente também não sabe. Nós estamos estudando fazer. E tem aparecido oportunidades aí, né? Pra gente levar o projeto Fora do Cubo pro Brasil. Exato. Né, para outras cidades aí, outros estados. E é uma oportunidade bem concreta, vamos dizer assim, né, Guga? São outras cidades que viram isso e a gente nem divulga, né? A gente tem um Instagram aqui focado para o nosso pessoal, outras cidades viram isso, marcas nacionais viram isso e falaram, cara, quero aplicar. Então, traz para cá e tal, vamos fazer, vem aqui, fica um mês, falou, bicho, eu tenho... Tem escritório, não dá. Família. Então a gente tá nesse ponto que muito provavelmente a gente vai ter que começar a monetizar essa empresa do Fora do Cubo para que seja viável, replicável, né? o processo continuar, né? O propósito continuar. É muito bacana isso. Isso é orgulho para nós, né? Para nós aqui de Maringá, maringaense, porque eu fiquei muito feliz com esse projeto de vocês, né? A gente conheceu ele, participei num momento lá com vocês. Ainda participa, né? Você é patrocinador, apoiador e tudo. Mas eu tive lá e vi que quanto é importante para nós, porque não só para nós lojistas, né, que fazem parte do ArcSelect, mas também para os escritórios, os profissionais que estão sendo treinados, né, por vocês, e o mais importante no meu entendimento são os clientes, ou seja, todo mundo vai ganhar, né? Exatamente. Está elevando a qualificação do mercado da arquitetura em Maringá e região, né? Exatamente. Então, antigamente, Noel, você devia ouvir bastante isso. O arquiteto era um causador de problema na obra, né? Principalmente 10 anos atrás, ali a gente ouvia muito isso. E parte culpa nossa, como arquiteto, né? Mas parte também culpa de ninguém fazer um movimento desse para, cara, vamos transformar o arquiteto em algo essencial, porque o arquiteto ele é o maestro da obra. O maestro ele sabe de todos os instrumentos, entende de todos os instrumentos, mas ele não é especialista mesmo em nenhum. Então a gente tem que entender de marcenaria, tem que entender de granito, tem que entender de pintura, de encanamento, de eletricista, de tudo, cara. Mas você não é o especialista naquilo. Agora, se você vira um generalista que não sabe como é que a orquestra toca, você não serve pra nada. Qual o primeiro que vai tocar? Exatamente. Não adianta você entender do instrumento se você não sabe fazer todos funcionarem ao mesmo tempo. Então é isso que a gente está ensinando. Aí se um aluno meu atende um cliente bem, e esse cliente sai satisfeito e fala, cara, arquiteto é bom. Vale a pena contratar um arquiteto. Sim, ele vai falar pro amigo dele, vai falar para outro. Melhor é ótimo pro mercado. E é bom para todo mundo. Sim. E outra coisa, ensinar a precificar, porque a gente não aprendeu na faculdade e a gente tem os nossos números que a gente fornece para eles terem base do quanto tempo se leva para fazer um desenho. Vocês abriram os números de vocês para eles. A gente dá para eles de produção, todos os nossos números. Financeiro. Quanto que me custa o escritório, meu custo fixo, meus custos variáveis, quanto que a gente investe, qual que é a taxa de retorno, conversão, tudo. Só que nessa hora a gente pede para todos deixarem o celular na mesa, óbvio, né? Abre aqui, mostra o sistema e tal, eles entendem como é que um escritório que está 10, 20 vezes maior do que o deles, chega lá, entendeu? Sim. E aí a cabeça deles abre. Cara, é assim, então eu preciso aplicar aqui nos meus 5, 10 clientes para conseguir chegar lá. É espetacular, cara. O retorno que a gente tem deles, né, de pessoal, é muito gostoso. Muito gostoso. Que legal. Parabéns, né? Só nos engrandece, né? Parabéns, agradeço. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mas eu agradeço aí esse momento com vocês. Para mim foi uma alegria, mas acima de tudo uma honra estar com vocês aqui, ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês. A honra é toda nossa. A gente, em nome de todas as lojas, né, hoje que fazem parte do ArcSelect Maringá, agradeço vocês de coração, né?
E acho que no começo eu não falei a minha... não me identifiquei, né? É verdade, né? Então, meu nome é Hugo Noel, eu sou o franqueado da Bom Tempo Maringá. Uma excelente loja, um excelente parceiro, inclusive. Excelente atendimento, pós-venda e tudo mais. Isso só triplica a nossa responsabilidade, viu? Exatamente. Mas se me permite, Noel, para a gente fechar, né, uma dúvida muito grande de quem não está no Fora do Cubo, lojista ou arquiteto, é como é que ele funciona, tá? Então, o Fora do Cubo não é uma panela, o Fora do Cubo não é um grupinho, não é nada disso. O Fora do Cubo é aberto para todos que queiram aprender o sistema que nós aplicamos no nosso escritório. É o único sistema que existe, o único jeito de gestão? Não. É o que deu certo para nós e nós estamos ensinando. Quem quiser aprender, tá lá. E patrocinadores também. Todo ano, quando a gente faz a imersão, março, fevereiro, cada ano a gente define a data, o patrocinador entra. O que é o patrocínio? É ele bancar um arquiteto na imersão. Então, o custo dele é uma inscrição. Ele escolhe um parceiro, assim como vocês fizeram, né? No caso, você fez mais, né? Você colocou 3 ou 4, se eu não me engano, e coloca. Então, este arquiteto vai ter o nosso acompanhamento por 1 ano. E o lojista tem a contrapartida de ter acesso direto a todos esses arquitetos e mostrar quais são as dores dele como loja, que a gente pode ensinar esse arquiteto a suprir. Então, para melhorar a parceria entre vocês. Então, quando perguntar, mas é só para as empresas que estão lá já, até a próxima imersão, sim, são os patrocinadores daquela. Na próxima a gente abre de novo. Quem quiser patrocinar, excelente. Faz a inscrição, coloca o aluno, tem a sua divulgação e vem para dentro. Então não é igual já ouvimos aí, né? É a panelinha lá da Denise e do Guga. Cara, não tem nada a ver. Você não quis entrar nessa imersão, então o ano inteiro depois ela fica fechada. Ano que vem ela abre de novo, segue a vida. O que é bacana também desse projeto de vocês é que vocês também estão fornecendo informações para os lojistas, né? Sim. Das dores, né? Como vocês me disseram, dos profissionais, que muitas vezes nós, lojistas, não temos conhecimento, né? Não sabe, também na busca da melhoria. Né? Sim. O que eles querem, né? Desculpa, você ia falar, eu já entendi. O que eles querem de melhoria e o que vocês querem. A gente vira um porta-voz dos dois para se conversar, porque às vezes tem essa vergonha, né, do arquiteto chegar. A gente nunca teve essa vergonha, a gente sempre falou, né? Não tem oportunidade, muitas vezes, né, de uma abertura para conversar, Exatamente, né? Muito legal. Todo mundo é aberto, né? E assim, em geral, todo mundo sempre reclamava do mercado. Mas ninguém tomava a atitude de tentar fazer alguma coisa. Se essa nossa atitude é boa, vai ser boa a longo prazo, a gente está tendo bons retornos, né, do pessoal. O pessoal está agradecendo, elogiando muito, bons feedbacks. Mas assim, se ela vai dar certo a longo prazo, a gente não sabe, mas é uma tentativa. Alguém tinha que tentar. E aí a gente parou e falou, cara, por que não? Legal, parabéns. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ficamos honrados de estar nesse podcast do Arc Select, principalmente, de novo, com um amigo de longa data, né? Faz alguns anos, né? Começamos juntos, vamos dizer. Nós temos quase juntos, né? A Bom Tempo em Maringá tem a idade, aqui a idade do escritório de vocês. Exatamente. Né? Mesmo tempo de né? caminhada. A gente se conheceu um pouquinho depois, né? A idade é mesmo. Mas tá bom. Excelente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Valeu.